tem umas discussões muito legais, né? A parte dos artistas que eu comentei, existe arte desvinculada do artista? Por quê? Para você ter arte, você precisa do artista. Ele tem que produzir. Mas agora ele não tem que produzir mais. Ele tem que gerar um asset, a voz dele, os quadros que ele pintou. Isso tudo é uma base de aprendizado para que um algoritmo vai e fala assim, baseado nisso daqui eu vou produzir outras tantas coisas. O Remessa Talks está no ar e hoje o papo é sobre inteligência artificial e como ela tem modificado a relação entre empresas e seus clientes. Bom, você já deve ter passado pela experiência de usar um chatbot todo limitado, que não resolve o seu problema e no final das contas acaba te direcionando para um atendente para você entrar numa fila e falar com uma pessoa que está do outro lado e que nem sempre vai continuar ter condições de resolver a tua vida. Bom, a inteligência artificial está se propondo a mudar isso e algumas startups já estão investindo nesse modelo. E muito mais do que um atendimento de um saque, o que está sendo criado por trás disso é algo chamado de marketing conversacional. É uma capacidade que essa inteligência artificial tem de entender o cliente e fazer outras propostas para ele. Quem vai explicar tudo isso para nós é o nosso entrevistado de hoje, o Rodolfo Reis, da WeClever. Rodolfo, bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Legal. Bom, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vamos nessa. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Rodolfo, vamos lá. Cara, como é que você consegue botar o robozinho para conversar com as pessoas e um robozinho esperto que consegue entender o que as pessoas querem, independentemente da forma como elas digitam a mensagem? Olha, você sabe que tem muita tecnologia por trás, tem muito processo por trás, então a gente tem que dar alguns passos para trás, né? Falar um pouquinho de como que surgiu, como que a gente conecta isso para possibilitar com que essa tecnologia ela precisa resolver um problema claro do cliente, mas acima de tudo, ela precisa continuar sendo humana, né? Ela tem que acolher aquele cliente que está com uma dor ali naquele momento. Então, para isso acontecer, passa por muito treinamento com pessoas. Então, antes de você ligar qualquer tipo de tecnologia, você precisa criar uma base de aprendizado, onde a gente popula aquilo com dados e informações que são respondidas por pessoas. E a partir dessa base, você conecta uma tecnologia que possibilita entender os padrões de perguntas e respostas e ser mais assertivo possível dentro daquilo que o cliente está trazendo nessas conversas. Enfim, acho que a gente vai ter tempo de falar sobre isso. Porque isso que você está falando é o aprendizado de máquina, né? Isso. O machine learning, né? Só que a conversa com uma pessoa é algo que às vezes assim, vem o inesperado. Primeiro que você não sabe qual é o problema. Segundo, você não sabe como é que a pessoa vai comunicar o problema. Terceiro, você não sabe se a pessoa domina a língua portuguesa, se ela usa pontuação, se ela não usa. Como é que é possível você fazer com que essa inteligência artificial decodifique essa informação e interaja com essa pessoa com a naturalidade de uma interação humana? Legal. Existe o que a gente chama de os LLM, né? Os Large Language Model, que são os modelos de linguagem que utilizam essencialmente bases de aprendizado, né? Hoje a gente utiliza dentro da WeClever, a gente está conectado com eles, com a OpenAI, que é inclusive a precursora nesse novo conceito que está sendo tão discutido, que é a inteligência artificial generativa, um nome um tanto quanto curioso, e a gente precisa entender que você precisa treinar aquela tecnologia. Então, vou te dar um exemplo. Para um determinado tipo de cliente, a gente treina fechando o escopo. Então, dado que eu tenho um cliente que é um banco e ele vende cartão de crédito, por exemplo, eu preciso treinar essa inteligência artificial para que,
por mais que o cliente fale sobre todos os aspectos, sobre coisas que fujam daquele escopo, ele tem um limite e ele retorna. Então, esse eu acho que não é só... Essa é uma coisa que, justamente pelo isso ter ficado tão em vigor, né, tão em evidência, que foi o ChatGPT. As pessoas, a gente nota que as pessoas colocam qualquer tipo de coisa e ela responde aquilo que ela é treinada. Quando você vai para uma empresa, como é que você disponibiliza isso? Porque a conversa ela tem que ter começo, meio e fim. E muito provavelmente você vai ter que solucionar um problema, você vai ter que dar uma solução para uma demanda. Porque a conversa ela não pode ser tão ampla e ela não pode ser eterna, né? Então, esses são os grandes desafios. Não é simplesmente a gente conectar dentro de uma tecnologia. Então, esse é um outro ponto muito interessante que vem de encontro com a sua pergunta. A gente utiliza uma tecnologia de uma empresa de inteligência artificial, né? Onde eles criam os modelos de linguagem e a gente conecta, mas acima de tudo, a gente tem que entender onde é o começo, o meio e o fim dessas conversas. E tem inúmeros desafios. Eu acho que isso, o próprio modelo, o nome do modelo fala, é um modelo de aprendizado. O teu papel nessa história é mais ou menos do domador, do leão, quer dizer, você tem uma fera ali que é o cliente, você tem uma outra fera que é a inteligência artificial e você fica domando as duas para que elas conversem? É um pouco disso. Inclusive, por isso que a primeira etapa, que é antes de você conectar para isso tá para o cliente, para ir para um atendimento, você precisa treinar. E você precisa fechar muito o escopo para justamente não acontecer isso que você está falando, para ter uma resposta que não estava prevista, inclusive. Então, de fato, esse é um grande desafio da adoção de uma tecnologia como essa em larga escala e principalmente quando você vai para empresas. Como é que funciona na prática? Vamos usar o exemplo que está muito claro na cabeça da maior parte das pessoas. Você está usando o computador, precisa falar com o saque da empresa, com o atendimento da empresa. Tem uma dúvida, você é um potencial cliente ou você já é um cliente, você entra lá. Aí ele vai te dar boas-vindas, vai perguntar assim, o que você quer? São A, B, C, D, você vai digitando essas coisas. Esse é o modelo tradicional, que segue um roteirinho, que se você sair dele ou escrever alguma coisa ali que não está dentro daquelas opções, certamente a conversa trava, né? E aí há uma desconexão. Quando você coloca a inteligência artificial ali, como é que isso se dá? Vem o menuzinho? Não vem o menu? Como é que você explica os seus problemas? Qual que eu acho que é o primeiro problema disso que você falou, Rui? Esse tipo de conversa, os chatbots antigos, eles não acolhiam o cliente ou não acolhiam aquela pessoa. Então, isso já gera uma fricção muito grande, né? Que eu acho que é um dos fatores que essa inteligência artificial generativa está trazendo e tem um potencial gigantesco que a gente nem sabe tangibilizar até onde isso vai, é a possibilidade de você ser muito próximo do humano, de acolher e ajudar numa linguagem natural, literalmente, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto destes modelos você precisa fazer o que a gente chama de prompt. Eu preciso dar a ordem para essa tecnologia do que ele vai fazer. Então esse é o primeiro ponto. Até onde ele vai, até onde ele vai. Você fecha o escopo. Ao invés de eu abrir o escopo, eu fecho o escopo. Eu falo para ele, você vai daqui até aqui. E qualquer dúvida que você tiver dentro disso, você consulta este documento. E este documento é a base de aprendizado. E isso só é possível porque tem pessoas que iniciam essas conversas. Então, esse trabalho não quer dizer que você não vai precisar mais de pessoas. Quer dizer que mudou um pouquinho a ordem. Você precisa de pessoas para treinar o modelo. Né? Então, é um pouco disso e sempre estimulando o diálogo. Ao invés de ter aquela experiência muito ruim que era no começo, para aquilo.
2 para aquilo outro. 3, não entendi. É uma URA do telefone do tempo lá atrás. Uhum. Não mudou nada, a gente só tirou de um canal e foi para outro canal. Uhum. Continuava o mesmo problema. Então, o que a gente tem agora é a possibilidade dessa tecnologia abrir o diálogo. Falar, Rui, me conta, o que você está precisando? Eu tô aqui para te ajudar, né? E, naturalmente, não só isso, entender isso tudo, responder de uma maneira natural, mas a beleza de ganhar escala. Porque, na prática, se alguém entra em contato com você e a sua empresa é uma empresa, sei lá, é um marketplace, as pessoas que vão entrar em contato com você estão falando do seu negócio. Ninguém vai entrar lá para pedir para você entregar comida. Sim. Portanto, os assuntos delimitados estão dentro de todas as possibilidades, que muito provavelmente você já tem um manual que está junto do pessoal do teu atendimento, que é o time de experiência do cliente, né? Do time de CX ou CX, né? Como o pessoal costuma dizer. Isso já está pronto. A diferença é que agora quem consulta não é uma pessoa, é a inteligência artificial. Exatamente. Com a beleza de ganhar escala, de não sofrer aquelas alterações naturais, nossa, do dia a dia, do humor. Que é ok, que nós falhamos, né? Muitas vezes ao dia. Isso acontece. Então, isso é possível de você evitar. Agora não tem mais desculpa da ligação caiu? Não tem. E não tem mais desculpa de a pessoa eventualmente te retornar ríspido, alguma coisa nesse sentido. A gente consegue contornar isso. Uhum. No final das contas, o quanto você, usando a inteligência artificial, você aumenta a resolutividade dos atendimentos e diminui o percentual de intervenção humana neles? Eu consigo te trazer um número, tá? Que hoje a gente já, até depois podemos contar um pouquinho, né, de como que a gente chegou até esses números. Mas hoje, a cada 100 conversas que acontecem dentro da nossa plataforma, 80 iniciam e terminam através de inteligência artificial. Num único atendimento? Num único atendimento. Elas começam e têm resolução. E resolução realizada por inteligência, por tecnologia, 100%. Os outros 20, elas fazem o transbordo, que a gente chama transferência para pessoas que continuam esse atendimento. E aí é uma pessoa, de fato, ali que, baseado naquilo que ela acabou de resolver, gera base de aprendizado e vai melhorar para os próximos atendimentos. Ou seja, aquela interação fica registrada, Sim. vai fazer parte daquele log de operações Aquela que base. já estão todos lá. Então, assim, Exatamente. já tem um exemplo para a inteligência artificial consultar. Quando ele identificar que tem similaridade uma demanda com aquela opção, é essa opção. Essa opção. Criou a jurisprudência. Justamente, você cria base de aprendizado. E isso cada vez mais vai ficando mais assertivo. Então, esse número de 80% que eu te passei, a tendência é que ele melhore cada vez mais. É claro que isso vai de cliente para cliente, uma vez que a base de aprendizado e toda esse log que você falou, ele é exclusivo de uma empresa. Né? Aí são características de como que a gente trabalha, mas uma vez que eu crio uma base de aprendizado para um banco, é dela. Aquele dado, aquele acesso, até por questões de LGPD e etc. Quando eu vou para um outro, para um cliente de varejo ou de serviços, a base é dele. E mesmo que tenha um outro banco, você não pode De transpor forma alguma. esse backlog aí de informações de uma instituição para outra. Cada um tem que gerar a sua própria inteligência. Exatamente. Então, em suma, se a gente pudesse sumarizar isso, você tem uma base de aprendizado que é formada por conteúdo, documentos que essa empresa compartilha conosco, mais os atendimentos realizados pelos humanos, pelos consultores. E isso tudo gera uma grande base que vai servir para que os próximos atendimentos sejam assertivos. Cara, como é que você foi parar nisso? Bom, acho que a gente tem que dar um passo para trás. A WeClever eu fundei junto com os meus sócios em final de 2019 por uma dor que eu tinha numa outra startup minha. Então, eu sou engenheiro de computação de formação e desde 2010,
menos até, acho que talvez 2007, 2008, empreendendo, dando tudo muito errado, até que em 2010 eu tive uma ad network, né, uma rede que entregava anúncio, entregava mídia para sites e blogs, aqueles banners que apareciam e tal. Então a gente chegou a ter mais de 15... Quando o marketing digital era baseado em banner. Exato, mas e também nem era uma palavra muito... Porque hoje você fala marketing digital, todo mundo acha que você é um guru e tal. Não, e a gente chegou a ter uma representatividade, mais de 15 mil blogs entregavam os anúncios dos nossos anunciantes, né? E aí, nesse período, minha primeira filha nasceu. Eu tenho 2 filhos, a Sofia tá com 12 e o Henrique tem 7. E eu adorava ler para ela, né? Então, isso se tornou uma rotina. Ela tinha 2 anos, alguma coisa, até que um dia empreendedor tem essa doença de ver negócio em tudo. Eu falei, tá aqui. Eu vou criar um negócio desse hábito tão gostoso que eu tenho com ela. E aí, em 2014, surgiu a Leiturinha. Clubes de livros infantis, uma marca 100% DTC. Lá atrás esse termo nem existia, né? Direct to Consumer, era uma marca 100% digital, né? Obviamente a entrega física, mas todo o modelo de negócio era no digital. Isso deu muito certo, né? A gente era quase que um projeto paralelo da minha ad network. Eu tive que sair e 2 anos depois a gente vendeu a empresa. A gente vendeu a empresa para a Movile, que já estava dentro do portfólio dela, o iFood, Simpla, e a Play Kids. A Play Kids é um aplicativo líder em mais de 180 países de conteúdo infantil, precursor dos videozinhos de Netflix. Ainda nem tinha categoria infantil. E para a gente fazia muito sentido se unir a eles, porque a gente unia a experiência do online com o offline. Isso deu muito certo. Depois eu acabei me tornando sócio de Play Kids, né? E nessa jornada eu sempre fui responsável por aquisição de clientes, retenção de clientes e cuidar da experiência deles de alguma forma. Ou seja, você tinha a parte mais difícil do negócio para você. Eu falava isso pro meu sócio, eu falava, cara, eu tenho que reter e tenho que colocar clientes. E você? Eu falava brincando, né, pro Gui. E aí a gente começou a perceber, Rui, umas coisas muito interessantes. Isso eu tô falando era 2017, 2018, então a gente estava crescendo muito, muita mídia na TV, a gente criou uma marca muito relevante dentro do segmento, dentro de famílias, principalmente com crianças até 12 anos. E a gente começou a perceber que quando a gente conversava, abria diálogos com as famílias que eram potenciais clientes, os famosos leads, vamos chamar assim, não gosto de falar, os leads ali que entravam e tinham dúvidas na hora de fazer a assinatura. Cara, isso gerava algumas coisas interessantes. Isso gerava conexão, gerava empatia, acolhia. E a gente percebia que, de uma forma ou de outra, no final dessa conversa, gerava conversão. O cara comprava. Então, exemplos. Ainda quando eu não tinha escalado, a pessoa abandonava o checkout. Carrinho de compra. Carrinho de compra. Coloquei Tava lá alguma coisa ali. na leiturinha, ele fez a assinatura, ele escolheu um plano, ele não comprava, abandonava. Tô falando isso em 2016, tá? Caramba, cara, eu otimizo o site, capricho na mídia, melhoro a minha comunicação e esse cara não converte. Eu quero falar com ele. E aí, como ele preenchia ali o cadastro, eu falava, me passa o contato desse cara. Aí eu ligava. Olá, fulano, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, eu sou fundador da Leiturinha. Cara, eu não tô aqui pra te vender. Cara, eu quero entender por que você abandonou. Porque eu quero melhorar meu produto, minha comunicação, minha estratégia. Eu quero entender. Rui, essa conversa virava um bate-papo. E quase sempre no final a pessoa virava pra mim e falava, Rodolfo, eu quero comprar.
mas eu não estou preparado para te vender, eu não tenho sistema aqui. Né? Aí isso começou a ser rotineiro. Todo dia eu tirava alguns clientes que paravam na jornada e falava, eu quero conversar. Porque no pior do cenário, eu aprendo com esse cara. Uhum. E cada vez mais isso gerava conversão. Eu falei, tem coisa aqui. Isso virou quase que uma unidade de negócio dentro de Leiturinha e depois de Play Kids. Chegou a representar quase 30% das vendas, das assinaturas de todo o mês. E a gente estava falando de dezenas de milhares de assinaturas. E aí, bom, isso foi lição aprendida. Isso ficou. Você entendeu que existe uma dor, ela não era visível, precisava de alguém para direcionar ali os últimos passos para a conversão. Porque se a pessoa colocou o produto no carrinho, ela tem uma grande intenção de comprar. Né? Você sabe que ela está muito perto disso. Então, o que faltou? Você ligava para descobrir isso. Eu ligava para descobrir. Só que se você ficar ligando, não tem escala. Porque então, você é um só um fundador da empresa vai fazer essa conversa. Perfeito. Então, esse é o caminho que a gente está... Esse é o caminho. Então, só que tem um ponto que é super relevante aqui, Rui. É acolher esse cara. Porque se você parar para pensar, já existem outras formas de você fazer isso. Eu abandonei, pumba, recebo um SMS com um hard sell, 20% off, compre agora. Às vezes você tá queimando a tua margem e o cara não quer isso. E era justamente a gente descobriu meio que por acaso, não vou falar que foi pensar, a gente queria conversar, essa conversa gerava empatia, conexão, vínculo e ele convertia. E aí, bom, isso virou uma unidade de negócio, a gente fazia isso de uma maneira muito efetiva, ganhando um pouco mais de escala, alocando pessoas, tinha um time. Isso se estendeu para dentro de Play Kids, os negócios cresceram muito bem. Depois a gente criou um game dentro da Play Kids, que foi o PKXD, que hoje tem mais de 30 milhões de crianças que utilizam no mundo todo. Isso acabou virando uma spin-off, que é a Afterverse, brilhantemente gerida pelo Diego hoje. E eu acabei saindo da operação no final em meados de setembro de 2019. Empreendedor, ruim. Eu fiquei com aquela pulguinha. Então, eu saí, continuo sócio. Depois a gente fez, inclusive, a venda para um grupo inglês chamado Sandbox. 2 meses depois da minha saída, eu já tinha o CNPJ da WeClever. Eu não consegui, eu fiz uma promessa para minha família e para os meus filhos. A Sofia está com 12 anos, a Leiturinha ela existe, minha filha tinha 2. Eu falei, vou fazer um sabático e tal. Perdi a aposta. Não funcionou. 2 meses depois, a WeClever nascia e ela foi entrar em operação em janeiro de 2020, o fatídico 2020 que aconteceu tudo. Para resolver uma dor. Como que eu aproximo as marcas das pessoas, dos clientes, através de conversas? Eu não sabia ainda qual era a solução, né? Que isso que é uma das coisas que todo mundo fala quando começa startup, começa a falar com os empreendedores. Se apaixone pela dor que você quer resolver. Não se apaixone pela solução, porque a solução ela é dinâmica, ela muda, ela morre, ela nasce. E eu já tinha muito claro aquilo, já tinha passado por muitas coisas ao longo desses anos. Então eu falei, eu tenho essa dor. A gente mal atendido, mal acolhido cada vez mais, existe um distanciamento. Tem várias pesquisas que mostram, e tem inclusive pesquisas, salvo engano, da Forrester, que o consumidor ele está disposto a pagar mais para ter uma experiência melhor. Olha que rico isso. Eles querem, eles só não têm. Como é que a gente propicia isso em momentos muito específicos, que era esse o que a gente atacou dentro da WeClever no começo, que é na jornada de aquisição e na jornada de retenção. O ciclo dele dentro ainda não é uma dor que a gente está olhando, mas, enfim, era isso que a gente queria resolver. É isso que eu vi e vivenciei dentro de Leiturinha, dentro de Play Kids. E falei, acho que está na hora da gente
ao menos tentar ajudar a resolver essa dor dentro de outras empresas. E aí, janeiro de 2020, a gente começou o eClever. Na abertura eu falei de marketing conversacional. Isso. O que é esse danado de conversacional no marketing? Você sabe que essa é uma palavra que a gente, como é que eu vou dizer? Portuguesou, não sei se existe isso, mas a gente trouxe para o português. Porque é o conceito que vem lá de fora, que é o conversational commerce. Né? Como que você utiliza, e aí tem também o social commerce, que é como que você utiliza canais de conversa, canais de fato, de conversa para vender. O que a gente, e agora existe esse termo que é o marketing conversacional, é a mesma coisa, mas é como que eu utilizo canais de conversa para gerar engajamento e, consequentemente, aquisição ou retenção. Então, é um pouco disso, né? A gente fala que o marketing conversacional é você utilizar conversas para engajar, para despertar o interesse do cliente em alguma mensagem daquilo que você quer comunicar. E qual é o know-how que esse marketing já tem? E a pergunta é pelo seguinte: o marketing lá atrás tinha um jeito de ser feito. Tá. Quando chegou a internet, o marketing passou por transformações. Passou pelo banner e hoje tem uma série de tecnologias que precisam ser dominadas. Hoje o cara de marketing que lá atrás era um cara da comunicação, hoje é um cara da exatas praticamente, né? O que o marketing conversacional trouxe de mudança? Ele é baseado em inteligência artificial? Quer dizer, ele existe por causa da inteligência artificial ou ele precede a inteligência artificial? Eu não vou saber te precisar o momento que isso acontece. O que eu vou te trazer é que ele tem algumas premissas. Então, vamos pensar nos formatos de mídia. A gente tem o texto, a gente tem a imagem, os banners, os vídeos. Por que não as conversas? A conversa, ela é uma mídia, né? Então, o que precede? Onde que começou? Primeiro, a gente conversa, o que a gente está fazendo aqui é uma conversa. Pensa que, vamos tentar pensar um cenário hipotético, tivesse alguém aqui nos escutando, e tem, né, que tivesse anotando os principais pontos dessa conversa. Não só anotando, mas tentando identificar quais são os interesses do Rui, quais são os interesses do Rodolfo. E no final disso tudo, tentar trazer algum ponto de atenção, trazer um interesse seu, trazer um interesse meu. É um pouco disso que acontece dentro do marketing conversacional. É você olhar para a conversa e tentar captar nela os interesses em comum. E aí você me pergunta, quais são... É mais matemática? É mais racional? Eu vou dizer o que eu acho. Eu não posso, né? Não sou autoridade no tema. Mas ele é muito sobre ser empático. Eu acho que se a gente não estabelece, porque conversa parte de uma premissa de que eu tenho que ter um canal de mão dupla. Eu não consigo conversar com você se você não estiver disposto a conversar comigo. Ambos têm que apresentar seus argumentos. Então ambos têm que saber ouvir. Ambos têm que saber dialogar. E aí, para isso, eu tenho que manter o canal sempre ativo com você. Então tem uma questão de linguística por trás. Olha que curioso. E aí a gente começa a trazer aqui, jogar a luz para algumas coisas que é... O que é esse negócio do futuro? Que a gente sempre fala, né? De profissões do futuro, etc. Aquele cara que constrói um bom copy. Aquele cara que consegue construir textos persuasivos. Entender a dor da audiência dele, entender a dor com quem ele está comunicando. Eu acho que, pelo menos nessa nova onda de ChatGPT, de inteligência artificial generativa, olha, eu diria que é algo muito... tem um futuro interessante. Quando a gente... Você citou a Aura agora há pouco, quando a gente estava falando do início das conversas pelo chat.
A URA matou a função da telefonista, né? Você chega ali, tem as primeiras opções, você escolhe a opção e ele te encaminha. Aí o processo começou a ficar um pouquinho mais sofisticado, entrou uns robozinhos ali um pouquinho mais espertinhos, mas não muito, que conseguiam filtrar alguma coisa antes de chegar no atendente, efetivamente na pessoa que está do outro lado da linha. Ele já tirou algumas posições de trabalho ali também. Quando chega a inteligência artificial, que tem uma resolutividade de 80%, como você está falando, com a perspectiva de crescimento conforme ela aprende, você, de novo, vai ter uma diminuição ainda maior dos postos de trabalho do outro lado da linha. Que transformação é essa? O que a gente está perdendo e o que a gente precisa ganhar para fazer com que esse modelo gere posições de trabalho melhor qualificada, certamente com salários melhores? Essa é uma discussão bem ampla e complexa. Eu tenho algumas opiniões, Rui. Então, a primeira delas eu sempre trago esse exemplo, a calculadora matou o trabalho do professor? Não matou, né? Eu continuo tendo os professores e sempre eles vão existir, mas eles utilizaram aquilo como uma ferramenta de trabalho, né? Tem outras coisas muito curiosas. Se a gente pegar as profissões mais procuradas pelos jovens atualmente, eu não me recordo a fonte, ela é completamente diferente, não só diferente do que era na minha época ou na dos nossos pais, mas as profissões não existiam. Uhum. Como que vão ser as profissões daqui 10 anos? Dos meus filhos? A gente não sabe quais serão. Onde que eu quero trazer o ponto de reflexão? Talvez essas posições de trabalho que estavam direcionadas para o atendimento final, elas trocam de posição e vai de repente para criar a base de aprendizado, a base de aprendizado, né? Hoje a gente tem um trabalho dentro da WeClever muito grande e de pessoas. Ainda não tem como substituir isso e eu não vejo no horizonte de médio prazo substituição disso. A própria OpenAI, de uma maneira super controversa, não vamos se estender aqui, ela utilizou muito de pessoas para popular as bases de aprendizado para fazer o ChatGPT. Então, você utilizar as pessoas para iniciar conversas, gerar base de aprendizado é algo muito rico. Foi o que eu falei para você das copies, né, dos textos. Então, nós precisamos de pessoas qualificadas para que estabeleçam conversas. Aquela coisa de que eu quero que a conversa ela comece e termine rápido para resolver o meu problema, neste modelo talvez não seja mais tão verdade, porque quanto mais a conversa dura, o que eu tenho mais? Aprendizado, insight. Eu consigo extrair dados riquíssimos dessas conversas. Então, acho que não é uma resposta direta, mas o que eu acho que vai acontecer é essa transição entre talvez essas pessoas que estão no front dos atendimentos, elas passam por um momento de criação de base, qualificação pós-atendimento, do próprio bot, do próprio tecnologia de inteligência artificial. Olha, desses 1000 atendimentos, quantos foram assertivos? Quantos não foram? Qual que eu vou criar uma flag falando, olha, eu não fui, esse aqui não foi muito bem. Ele vai qualificar isso de alguma forma. Enfim, eu acho que existe essa transição. E essa necessidade ela é muito importante para o modelo, porque quando a gente passou pelo processo de tornar o nosso mundo predominantemente analógico para o processo de predominantemente digital, e você é engenheiro de computação, você entende muito melhor disso do que eu, a gente começou a gerar base de dados. E a base de dados hoje que a gente tem no mundo, ela é absurdamente grande. A gente sabe quase tudo sobre qualquer coisa, né? Sim. E a inteligência artificial já é capaz, por exemplo, de fazer identificações de diagnósticos de exames de imagem. Melhor muitas vezes do que um médico muito bem treinado para isso.
né? Quer dizer, a gente vai acumulando, e quanto mais a gente acumula de informação, mais a gente tem base para trabalhar. E onde estava a grande dificuldade? Na conversa. Sim. Principalmente na conversa ainda oral. Na hora que a inteligência artificial começar a fazer essa interação pela oralidade, aí acabou qualquer limitação de construção de base de dados. Já existe. Eu não sei se você viu recentemente o que os caras estão fazendo. Eles estão treinando e pegando a voz dos artistas, extraindo ela, escrevendo músicas novas. Então, eu não sei com quem que fizeram, se foi com o Lennon e com o Paul McCartney, colocaram eles cantando músicas do Oasis. Acho que foi alguma coisa assim. Isso já está acontecendo. Então, já existem plataformas onde você grava, você pega amostragens da sua voz, você grava, envia algumas gravações, ele aprende o seu tom de voz, a sua entonação, e depois você escreve textos e ele fala. Como se fosse você. Exatamente. Só que eu acho que a beleza e o que está acontecendo e esse hype que a gente está vivendo é porque agora está muito acessível, né? Então, a poucos cliques a gente consegue entrar no chat GPT e começar a brincar ali com ele, né? O fato é que a gente já utiliza inteligência artificial há muito tempo. Olha Netflix, a forma como ele direciona conteúdo para você já acontece, a gente nem percebe isso. E tantas outras aplicações como exames, etc. Enfim, mas acho que essa beleza de você utilizar textos em prol de conversas, de diálogos, de estabelecer vínculos é algo bem interessante. E você tocou num ponto que remete a uma discussão que é muito atual hoje sobre quais são os limites do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Então a gente tem, por um aspecto, a possibilidade de você trazer maior efetividade numa série de atividades que antes não eram impactadas pelo processo digital. Sim. E a transformação do mercado de trabalho. Em função disso, as pessoas vão se adaptar a essa transformação, como a indústria sucroalcooleira de Piracicaba, cidade de onde você vem, teve que se adaptar com a exigência da mecanização da colheita da cana-de-açúcar. Não dava para você manter mais aquela grande legião de pessoas de baixíssima qualificação trabalhando naquelas condições. Você coloca a máquina e você precisa dar uma destinação para essas pessoas. Todos os processos que forem impactados pela tecnologia vão ter que passar por adaptações semelhantes. Só que a gente começa a entrar num momento em que você está falando, olha, a inteligência artificial é capaz de fazer John Lennon e Paul McCartney cantar hoje músicas do Oasis. Ótimo, porque a gente sabe quem são o John Lennon e Paul McCartney, sabe que é a música do Oasis, que eles estão deslocados no tempo, então a gente sabe que aquilo é resultado da inteligência artificial. Mas e se não for, né? Onde é que a gente começa a esbarrar nos limites da transformação de coisas que vai ser muito difícil a gente convencer uma parcela importante da sociedade de que aquilo é resultado da computação. Sim. E não é verdade. E aí a gente sabe o tamanho que essas mentiras digitais estão adquirindo e para onde vai. Você que está inserido com o trabalho de inteligência artificial, qual que é a tua visão? Onde é que são os limites que a gente precisa estabelecer? Eu acho que existem algumas palavras. Primeiro, o avanço, na minha visão, ele é muito mais positivo do que negativo. Se a gente pega toda disrupção, ela gera esse tipo de discussão. Muito provavelmente, lá em 94, 95, quando eu estava iniciando ali na internet, estava fazendo a transição da BBS para a internet. Me lembro bem desse tempo. A gente discutia sobre isso. Né? Sobre como que... A gente começou discutindo manipulação de imagem. Exato, e aí depois YouTube, como que fica as mídias, as TVs, com todos os vídeos e conteúdos, inclusive, essa foi... Eu li em um artigo que esse foi o principal discurso que fez com que os fundadores tivessem vendido para o Google, porque eles não sabiam como que ia ficar essa questão dos direitos autorais. E eu acho que a gente está passando por uma transição e ela tem uma palavra muito forte por trás que está sendo discutido. OpenAI já está sofrendo alguns tipos de processos. OpenAI, que é a dona do ChatGPT e dessas
e desse... A própria Microsoft por trás, que é moderação. Né? O ChatGPT foi banido temporariamente dentro da Itália, salvo engano, e depois voltaram atrás. Então, ninguém tem uma resposta muito clara sobre o tema. Né? É importante que comecem as discussões e os diálogos para saber desses limites, que é uma outra palavra muito difícil, porque quando você fala em limite, a próxima pergunta é: quem vai colocar o limite? E aí é desafiador, porque se a gente parar para discutir, pensar, vamos para um ambiente que passou por uma transformação recente, que é efetivamente, que teve um impacto tão grande quanto a inteligência artificial, que é a genética. Quando a gente começou a mapear genoma, entender o DNA, a gente começou a ter acesso a algumas informações que cada um carrega dentro do corpo, que são informações que precisam ser protegidas. Né? Eu não posso, como empregador, por exemplo, pedir que você faça um exame de sangue e peça para avaliar se você vai ter alguma doença grave e que eu possa ter problema com isso. Né? Então, esse é um exemplo muito simples de algo bastante complexo. Então, a gente já houve um processo de limitação. Onde é que a genética pode ir? E o que a gente pode fazer, por exemplo, com fecundação in vitro? O que é permitido e o que não é. Porque se a gente deixa solto, certamente num determinado momento a gente vai estar conseguindo fabricar outras pessoas. Sim. Com o uso da inteligência artificial, então, isso seria acelerado drasticamente. Agora, esse é o caminho que a gente quer tomar como sociedade, não como eu ou você ou como país, né? Por isso que essa discussão tem que ser bem feita de forma séria, né? Tem uma outra discussão que ela é tão pertinente quanto de quem é o direito autoral. Se eu tenho uma base, olha que interessante. Não nesses casos, porque, por exemplo, a WeClever ela utiliza a base do cliente para aprender e dar respostas somente para o cliente. Mas vamos pegar Google, que já soltou o modelo deles de linguagem e está ainda em uma fase beta, o OpenAI também. Eles utilizaram bases de aprendizado. Bases dizem públicas, mas são públicas. Tanto que você já vê um movimento de alguns sites que tem grande conteúdo começar a processar eles. Então tem o Stack Overflow, que é voltado para desenvolvimento de software do pessoal que coda, né, que desenvolve. Poxa, mas o OpenAI aprendeu a desenvolver algoritmo baseado no meu conteúdo. Aquele site, o Reddit, que são comunidades, foi muito indexado para gerar a base de aprendizado. Então, existe uma discussão de... Quem é o dono daquele conhecimento? Quem é o dono daquele conhecimento? Eu não sei. Então, e essa é uma discussão que as pessoas estão cada vez mais jogando luz para isso, para a gente discutir sobre e quem é o dono daquilo que foi gerado baseado num aprendizado, num conteúdo específico. Né? Então você pega a inteligência artificial é a autora? Então você pega o algoritmo, esses vários modelos que geram imagens. Aquele site de imagens, o Getty Images, eu acho, ele está processando também, entrando, falando, peraí, você aprendeu a desenvolver imagens baseado no meu banco de imagens. Para onde isso vai? E tem umas discussões muito legais, né? A parte dos artistas que eu comentei, existe arte desvinculada do artista? Por quê? Para você ter arte, você precisa do artista. Ele tem que produzir. Mas agora ele não tem que produzir mais. Ele tem que gerar um asset, a voz dele, os quadros que ele pintou, isso tudo é uma base de aprendizado para que um algoritmo vai e fala assim, baseado nisso daqui eu vou produzir outras tantas coisas. Vide essas músicas que as pessoas estão fazendo baseado em vozes de pessoas que já morreram. De quem que é o direito desse conteúdo que está sendo produzido? Enfim, são discussões muito difíceis. Esse papo pode ir bem longe, mas nosso tempo está terminando. E a pergunta que eu faço para encerrar é: para onde vai a WeClever? O que vocês têm no horizonte de curto prazo, médio prazo?
Olha, a gente, desde a nossa fundação lá em 2020, a gente triplicou de tamanho, depois dobrou, então esse ano a gente vem num ritmo para dobrar de tamanho, tendo em vista 2022. A gente quer continuar esse nosso sonho grande de como que a gente aproxima marcas de pessoas através de conversas, né? Então, como que a gente utiliza pessoas e inteligência artificial para ajudar empresas a acolher seus clientes na jornada, pelo menos por enquanto, de aquisição e retenção de cliente. Então tem muita coisa para ser feito nesses ambientes. Rodolfo, cara, obrigado por ter se deslocado de Poços de Caldas até São Paulo para a gente poder gravar esse podcast. Valeu mesmo. Agradeço o convite. Eu queria até Poços de Caldas, mas não encontrei um estúdio de podcast para fazer a gravação lá, então você teve que vir. Já fica o convite para comer um pão de queijo. Legal, cara. Obrigado. E eu quero agradecer você que acompanhou mais esse episódio do Remessa Talks. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, um produto da Remessa Online. Um abraço. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.